Jorge Teixeira é um diretor criativo da agência Fuel e tem um percurso além fronteiras, tendo passado por vários continentes ao longo da sua carreira profissional. Passou por Londres, Paris, Madrid, Barcelona, Berlim e Luanda, uma vida de imigrante que serve na perfeição a curiosidade insaciável que o define, com muitas histórias para contar. Ganhou vários prémios internacionais e fez parte do júri de alguns dos mais importantes festivais de publicidade internacional, como Cannes, Eurobest, Nova York Festival e muitos outros. Jorge, conta-nos um bocado da tua história. Qual foi o teu percurso e o que te motivou a entrar neste mundo da publicidade? Começamos bem. Eu comecei há muitos anos, há tantos anos atrás que eu preferia nem sequer mencionar. Eu vou tentar, ao longo desta conversa, não dar grandes pistas sobre há quanto tempo comecei, mas de facto sou de uma geração dos mais antigos em atividade, sou dos publicitários mais antigos em atividade neste momento. Eu sou diretor criativo desde os 26 anos, então comecei muito cedo com o cargo de direção a dirigir uma equipa, mas tudo começou anos antes, com 18 anos, quando eu decidi que na faculdade queria fazer Relações Públicas e Publicidade. Esta coisa veio desde muito cedo. Eu queria trabalhar em publicidade porque achei que era uma coisa onde eu poderia aplicar algum talento de escrita que eu achava que tinha e ser uma coisa não tão artística que me sentisse um pouco inferiorizado com os grandes artistas que eu gostava e que lia, portanto com a grande literatura e tal, sentia que era muito inferior a isso, mas eu sentia que havia aqui algumas ideias, algumas coisas que valia aplicar para outras funções. Então a publicidade pareceu uma coisa lógica, foi uma escolha estranha para os meus pais, preferiam que eu estudasse Direito, por exemplo, mas apoiaram-me e eu segui publicidade. Antes disso, de onde é que vem esta coisa? Esta coisa vem, eu pelo menos gosto de acreditar nisto, gosto de acreditar nesta fantasia que eu próprio criei sobre mim, de que foi muito anterior, mesmo aquela coisa de criança, não é? Há pessoas que têm o sonho de cantar e dançar quando eram crianças, eu tinha o sonho de ser publicitário. Porquê? Porque é que isto aconteceu? Porque eu nasci em Moçambique, eu sou também da geração ainda dos meus pais retornados e tal, dessa geração que retornaram das colónias, e em vez de virmos de Moçambique para Portugal, nós fomos para o Brasil. Então houve aqui um choque cultural muito interessante, que em Moçambique não havia televisão, portanto a África era a maneira de brincar e as memórias que eu tenho é de céu aberto, pé descalço, praia, etc. E fui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que é uma cidade com 10 milhões de habitantes, onde é fortíssima a televisão, onde é fortíssima a comunicação. Ora, eu só tinha visto televisão no cinema. Então, quando ia ao cinema, havia lá os americanos que tinham uma coisa chamada televisão e achava aquilo fantástico, as pessoas tinham um cinema em casa. E então quando eu cheguei ao Brasil vi essa coisa extraordinária que era ter a todo momento, sempre ligado, uma televisão ligada em casa. E achei aquilo extraordinário. Então a minha memória, a minha primeira memória do Brasil, com 6 anos de idade, é estarem as tias e os tios a darem beijinhos e dizer não sei o quê, anda a cumprimentar, anda não sei o quê, e eu fixado a ver televisão que estava a dar o telejornal, que eram 8 horas da noite, eu estava a ver o telejornal e era uma criança de 6 anos, a adorar a ver o telejornal e não me chateio com beijinhos a querer ver o telejornal. Então esse impacto, vivi lá 1 ano e meio, então esse impacto da comunicação ficou-me, creio eu, pode ser uma coisa construída, mas pode ser uma história já construída que eu já dou valor a isso, mas de facto ficou ali qualquer coisa e disse, pá, que interessante que será trabalhar em televisão. Os anúncios eram uma coisa fortíssima, era uma coisa com muito impacto, as pessoas cantavam jingles, as pessoas falavam, então daí nasceu este gosto de querer criar para aquela coisa que eu gostava tanto. Era um gosto ou começou com um sonho? Então, começou com um gosto porque estas coisas começam com a repetição, não é? Começam-se a repetir uns anúncios, depois começam-se a tentar criar, depois há umas brincadeiras e depois, de facto, quando eu percebi que aquilo podia ser uma profissão, começou a ser levado mais sério e pronto, eu achei que poderia ter jeito para isto. Jorge, onde é que tu encontras os estímulos para o teu processo criativo? É absolutamente todo lado, quer dizer, no planeta físico, no planeta das ideias, na televisão, no cinema, na música, é todo lado. Os criativos têm que ser esponjas, nós temos que meter muita coisa cá para dentro, temos que meter muita informação cá para dentro e informação é mesmo querer assimilar aquelas coisas que achamos que um dia nos poderão ser úteis. Nós então lemos muito, nós vemos muita coisa, nós falamos com as pessoas, nós observamos as pessoas no mercado a comprar couves ou na ópera num dia de estreia. Nós temos que ir lá e observar, temos que ir lá e ver. Essa informação
que nos vai dar depois coisas Vais novas. enfiando essa informação toda no teu disco rígido para quando for preciso para uma campanha. Absolutamente, absolutamente. E, portanto, e quando descobrimos uma coisa nova, nós temos esta coisa que aprender é a melhor coisa do mundo, não é? Aprender uma coisa nova. Eu não sei como é que há milionários aborrecidos, porque não é? Se tivesse o dia todo andava sempre a aprender qualquer coisa, ia para o Japão aprender japonês ou aprender a plantar orquídeas, uma coisa parecida. Portanto, aprender é uma coisa muito boa e daí é que saem as novas ideias, as novas combinações de coisas. Percorreste o mundo. Falas muitas línguas ou muitas linguagens? Eu falo mais linguagens que línguas, mas ainda assim tenho um bom inglês, um bom francês e um razoável português. Sou daqueles que arranha espanhol e isto aqui em Portugal é uma coisa normal. Falo inglês e francês, normal, toda a gente aprendeu na escola, mas quando vais para o Brasil ou quando vais para a Alemanha, que foi o caso dos mercados onde trabalhei mais, trabalhei noutros menos temporadas, mas o mercado onde trabalhei mais foi no Brasil e na Alemanha. É extraordinário para eles, assim, como assim? Como é que para além da tua língua aprendeste mais 2 línguas? Como é que é possível? E ainda por cima ainda falas espanhol, porque para nós é fácil. E o que é que significa falar muitas linguagens? Então, isso é o mais interessante, porque isso já não é um skill, isso já é uma coisa que tem a ver com algum talento inato ou com alguma coisa assim. Então, parte da observação, esta coisa, falar linguagens é como aprender uma língua, não é? Nós aprendemos por repetição. Então o que nós temos que fazer é que cada vez que estamos a observar algo, seja um filme, seja a vida real, nós estamos quase em diálogo com aquilo. Porquê que isto está a acontecer? Porquê que esta pessoa está a reagir assim? É, por exemplo, muito desagradável ver filmes comigo, porque estou sempre a comentar as coisas do cinema, a dizer assim, isto não é real, esta pessoa não respondia assim. Então, para falar várias linguagens, é preciso absorvê-las. E, portanto, por isso é que nós vamos muita coisa visual, muitas exposições, queremos saber mais, queremos saber quais são os grandes, sei lá, da história da pintura, da escultura, etc. Queremos saber muito sobre Mas, por exemplo, tu, perante a tua equipa, tu dizes mesmo para eles irem ou já existe esse espírito curioso? Já existe. As pessoas, quando chegam a um nível profissional, estar a trabalhar numa equipa criativa, normalmente têm essa coisa. O que eles se queixam é do contrário, não terem tempo para isso. No Brasil tem uma expressão excelente que é: criativo tem que ter tempo para beijar na boca. E o que é que isto quer dizer? Porque é mesmo a brasileira, tem que não é? haver tempo. Tem que ter tempo para namorar, para flertar e para fazer acontecer mesmo alguma coisa. E, portanto, isto não é só nas interações pessoais, é também ter que ir a uma exposição e ter tempo a olhar para ela e visitar outra vez e perguntar-me por não sei o quê e depois, eu tenho que ter tempo no meu dia-a-dia de trabalho para isto, porque senão estou a diminuir as minhas chances de ter a informação e de aprender novas linguagens. Que se calhar não estão, Precisamente. não é? Então é preciso ter tempo para beijar na boca. Boa. E como é que a curiosidade e o medo de falhar convivem dentro de ti? Convivem nesta coisa litigiosa, não é? Eu estou mesmo convencido que no âmbito onde eu trabalho, que é a criatividade publicitária, portanto é a criatividade ao serviço de uma comunicação de marca, ao serviço de um interesse comercial. Eu estou convencido que qualquer pessoa consegue fazer esta profissão, qualquer pessoa consegue ser criativo. O difícil está em ser criativo até a reunião de terça-feira às 10h30. Estão a entender? A pressão do tempo, a pressão de... Porque chegar a uma ideia interessante para fazer um filme ou para ter uma mensagem comercial, nós todos conseguimos. Esta pressão tem que ser naquele dia, tem que ser bom, porque senão não há ordenado ao fim do mês. E tem que ser boa, e tem que convencer o cliente, e convencer os consumidores, etc. Isso é que é o difícil, isso é que tem uma aprendizagem, isso é que tem um calo, uma coisa de E o que é para ti ter talento? O que é isto, talento? Dizes que qualquer pessoa pode ser publicitária, certo. Não é? Qualquer pessoa pode ser publicitária, é um facto. É um trabalho de autor, os melhores autores são bons, os melhores autores são menos bons, mas a um nível concreto acho que todos nós dominamos não só a nossa própria língua, como também alguma narrativa. Nós todos vemos filmes, nós todos ouvimos rádio, portanto, todos nós sabemos contar uma história. Acho que isso é uma coisa normal. O talento que o criativo tem que ter são alguns skills, portanto não é exatamente talento, são alguns skills que se aprendem, que tem a escola, de saber o que é importante, uma hierarquia de mensagens, não dizer tudo ao mesmo tempo, ir hierarquizando, e ter um gancho criativo primeiro para entusiasmar as pessoas e só depois entregar a mensagem criativa, porque senão estamos a vender coisas torta na cara das pessoas. E, portanto, tem que ter esses skills que se aprendem rapidamente e tem que ter essa coisa mais, que é a tua pergunta sobre o talento, e aí assim eu diria que é uma coisa mais pessoal, mais inata,
se quisermos dizer assim, que é esta busca do original. E esse original encontra-se em novas combinações. Não é? Encontra-se, por exemplo, em vou ver uma senhora na praça a vender peixe e lembro-me que há uma pessoa de ópera que podia ter aquela voz, então ponho uma peixeira com voz de ópera e criei uma coisa nova. Portanto, estas novas conexões, o ter o interesse para fazer estas conexões... E tu achas que esse talento é inato, é uma coisa inata ou tem a ver... Há pouco o João falava que acreditava mais na prática, no praticar. É certamente um misto destas coisas. Vou dar um exemplo do futebol. Há futebolistas que são atletas fantásticos e depois aprendem o jeito de jogar a bola, e há os outros artistas que têm a coisa inata e aprendem a ser atletas. Alguns não aprendem muito e ficam para o meio da carreira. Mas há, quer dizer, eu não posso dizer que o Maradona, uma figura dessas do futebol, não tenha um talento inato. Ele tem um talento inato. O que depois foi preciso colocar-lhe foi algumas guidelines de estratégia e de jogo e não sei o que nele. Mas ninguém fez o Maradona. O Maradona nasceu, não é? Eu acho que há de facto uma parte inata, que é esta parte de uma propensão para, e que pode ser cultivada, e também o contrário também é possível. Eu posso pegar num bom atleta, né, alguém que é um atleta, e ensinar alguns skills e algumas coisas para ele funcionar. Não darão o mesmo resultado, mas podem fazer parte da mesma equipa, certo? E porquê é que não darão o mesmo resultado? Não dão o mesmo resultado porque os recursos que eles usam são diferentes. Não é? Eu vou deixar a linguagem futebolística, porque senão estamos a falar de futebol só. Aquilo que em alguns criativos é muito normal, que é esta curiosidade, estas combinações novas, estas coisas de trazer uma coisa nova, é muito natural, foi o que fizeram sempre na sua vida. É o que fazem na conversa de café, é o que fazem quando estão a ver um filme, é o que fazem numa conversa de amigos. E há outras pessoas para quem isto é mais formatado, é mais trabalho. Eles dizem assim, ok, sei que tenho isto para dizer, sei que o universo é este, então vou trazer aqui uma coisa. Portanto, pensam mais no processo. E o resultado pode ser igual. É mais mecânico. É mais mecânico, pronto. Não produz magia. Não, pode não, magia não. Magia por definição. Produz resultados também igualmente válidos, mas magia Sim. Não, magia é mesmo, não é? Puf, do nada aconteceu uma coisa ali assim. E qual foi aquele momento de magia mais incrível que tiveste na tua vida? Tu produziste magia? Opa, eu vou dizer uma coisa, enquanto diretor criativo, porque o meu trabalho não é apenas criar, mas é também dirigir outras equipas de criação. E acontece muitas vezes, lá está, com aquela pressão de ser criativo até às 10h30 de terça-feira, não é? Isto tem sempre uma data. Claro. Acontece que às vezes as equipas vêm com coisas que ainda não estão lá, que não servem, que estão erradas, que foram completamente ao lado, que são um absurdo, que não entenderam como é que é possível. E então é preciso, em vez dos 2 dias que tivemos para trabalhar nisso, é preciso ali em meia hora tirar alguma coisa. E isso acontece muitas vezes e é para isso que serve um diretor criativo também. É para recolocar on track, ou é para do nada fazer alguma coisa, ou é para fazer magia ali assim, porque de facto a coisa tem que acontecer. Então não é assim uma coisa tão... Essa sensação não é uma coisa só, quando ganhei o prémio A ou ganhei o prémio B, não é só nessas ocasiões importantes. No dia a dia temos momentos desses em que a própria equipa diz assim, ufa, pá, obrigado, porque nós estávamos aqui partidos, safaste-nos, não é? Mas isso acontece e faz parte do trabalho, faz parte da coisa. É uma coisa boa do trabalho quando resulta bem. Claro. Lideras pessoas há muitos anos. Quando procuras alguém para integrar a tua equipa, vais à procura de especialistas ou que tipo de qualidades é que consideras essenciais para alguém vir integrar a tua equipa? Muito bem. Há muitas dimensões nessa coisa, vou tentar dizer alguns pensamentos, se calhar desordenados, mas alguns pensamentos. Primeiro, no dia-a-dia, nas contratações que nós temos que fazer, normalmente há um perfil definido, há uma vaga ou há um perfil definido para essa pessoa, e o que nós vamos fazer é, tão simples quanto nas outras profissões, vamos ver as pessoas que encaixam nesse perfil pelo seu passado. Mas nos criativos temos uma vantagem mais, é que nós todos temos um portfólio, nós guardamos todas as peças que fizemos e todas as coisas que criamos. O portfólio faz-se todos os dias. Eu hoje fiz uma coisa de manhã, vou guardar no meu portfólio, porque não sei se daqui a 5 anos vai-me ser útil para mostrar a alguém, olha, eu já fiz já tive essa experiência de trabalhar nesse mercado ou nessa coisa. E, portanto, para além daquilo que é normal nas outras profissões, que é a experiência e os skills
que a pessoa tem, esse skill set que está no currículo. Nós temos outra coisa mais importante ainda, que é o portfólio. O portfólio fala por um criativo. Mas isto só é válido para as pessoas com experiência. E quando o criativo está no início da profissão e ainda não tem esse portfólio, essa coisa, como é que a gente faz? Okay? Então isso é outra coisa. Eu aí procuro duas coisas. Procuro identificar na pessoa o gosto pela profissão, pela atividade, pela coisa. Portanto, o gosto, o gostar muito. Sem gostar muito, isto é muito difícil. Não é? Porque é como... Eu acho que é como ser músico. Ninguém consegue ser um bom músico se não gostar muito, porque é muito difícil, é demasiado difícil. Tem que ter paixão, senão vai desistir a meio. E se tiveres paixão, quando o músico está a tocar, está a trabalhar ou está a tocar para ele, é uma conjunção de tudo e, portanto, é tudo mais fácil. Então, o que é que nós procuramos? Esse gosto pela profissão, tentar, se ele não tiver esse portfólio, sujeitá-lo a alguns cenários e ver como é que tu resolverias isto ou aquilo. Mas eu já fui menos exigente nisto, mas eu hoje estou seguro que entre duas pessoas eu escolheria sempre aquela pessoa que tem um curso superior e não a pessoa que não tem um curso superior. Pode ser para publicidade um curso de biologia, de arquitetura, coisas que não têm nada a ver com publicidade. Mas eu aprendi ao longo destes anos da coisa de que se a pessoa teve o commitment, teve a dedicação de eu vou fazer um curso e vou terminá-lo e terminei, pode ser com 10,1, mas terminei, diz muito da pessoa do que a outra pessoa de que eu sou muito viajado, então, fiz aquilo. Valorizas a atitude também. Valorizo também essa dedicação ao trabalho. Porque dos génios há muitos, não é? Mas os génios que consigam concretizar, os génios que consigam trabalhar em equipa, que consigam negociar coisas, e essas coisas faz-se quando ainda se não é profissional, portanto, nos mais jovens, assim, fala-me lá como é que foi o teu curso, o que é que fizeste, acabaste, não acabaste, o que é que fizeste, porquê é que foste para este curso, porquê é que foste fazer biologia, agora estás aqui a querer trabalhar em publicidade. Isso interessa-me, não é? Mas interessa-me que ele tenha feito aquele commitment e tenha cumprido. Isso é uma coisa que diz qualquer coisa da pessoa. É pouco millennial isto, não é? Que agora, viajei, fiz voluntariado, deixei 3 cursos a meio. Pode ser uma pessoa muito interessante e não estou a recusar uma pessoa por dizer isso, mas de facto já aprendi que a persistência também é uma qualidade. É uma coisa que tu valorizas. Agora, tudo é trabalhável. Estas pessoas normalmente que estamos a falar são pessoas que ainda muito no início da profissão. E nós podemos pegar num atleta e fazê-lo mais jogador, e podemos pegar num jogador nato e fazê-lo mais atleta. Portanto, isso não recusamos uma pessoa à partida por causa disso, mas são duas entradas diferentes. E o que é que tu achas que o mundo das empresas, os empresários, podem aprender com o mundo dos criativos? Achas que ainda são 2 mundos à parte, estão cada vez mais próximos? Estão cada vez mais próximos, nem que seja porque a boa criatividade chega muito rapidamente a toda a gente. Quer dizer, aquilo que vem parar ao meu radar, por exemplo, da internet, dos meus grupos, das redes sociais, etc., também chega aos meus clientes. E também chegam aos alunos, estudantes com 18 anos, e também chegam à minha mãe ou à geração dela, que veem coisas giras e mandam, que coisa gira que eu vi. E, portanto, toda essa informação chega mais rapidamente e muito facilmente às pessoas. Portanto, não é preciso ser um especialista de publicidade para receber boa publicidade. Toda a gente aqui, toda a gente que nos está a ouvir já recebeu boa publicidade, bons casos de publicidade ou de atividade comercial, ativações, etc. Que disseram, que giro, coisa fixe que esta marca fez, que coisa engraçada, maravilhosa. E, portanto, só isso deixa o trabalho menos especialista. Eu sou um especialista e sei tudo. Não. Todos nós sabemos desta coisa. E, portanto, é muito mais próximo. Outra coisa também é que está a ser muito mais valorizado nas empresas as pessoas que dentro da empresa têm algum processo criativo, a inovação é mais valorizada, os processos, a maneira de falar, a própria dinâmica das equipas de serem mais participativas, mais horizontais, etc. Isso tem muito a ver com o trabalho criativo, com o trabalho de brainstorm, com o trabalho de lanças uma ideia e lanças outra, com o trabalho das pessoas não se... E tu sentes que neste momento há mais essa colaboração? Muitíssimo mais. Com os clientes. E tu já venceste, já ganhaste vários prémios internacionais de relevo e também fazes parte ou tens feito parte do júri de vários prémios internacionais, certo, nesta área, também com prémios importantes. Neste percurso, e nomeadamente na posição de alguém que faz parte de um júri para atribuir prémios,
o que é que aprendeste de novo sobre o talento? O que é que isso quais foram as informações que essa experiência te deu sobre o talento? É uma pergunta interessante, eu não sei se vou responder bem, mas vou dizer a minha experiência. Os prémios de criatividade são uma vingança dos criativos. Nós todos os dias ouvimos nãos, ouvimos um não internamente, não, que isso é muito arriscado, ouvimos um não do cliente, não, que isso não é para a minha marca, não, que isso é muito caro, não, porque isso não se pode fazer, não, porque as pessoas não vão entender. Há muitos nãos. Então, às vezes, nós sentimos assim, as melhores ideias esbarram no não e depois é impossível, nós não conseguimos que elas vejam a luz do dia. Nos prémios de publicidade, nos bons prémios de publicidade, são os nossos pares que julgam o nosso trabalho. São criativos e só criativos. Portanto, são os criativos que julgam o trabalho de outros criativos. Então, é mesmo colocarmos nos pés das pessoas e dizer assim, como é que esta pessoa conseguiu fazer isto? Que coisa extraordinária. Eu que sei que há tantos nãos, mas esta pessoa conseguiu colocar isto no ar, que coisa maravilhosa, vai ganhar um prémio por isso. E, portanto, é um pouco vingança. Mas são prémios sobre campanhas que aconteceram realmente. Sim, e que são muito surpreendentes. Sim. E o que estás a dizer é que essas pessoas foram tão persistentes a defender aquela ideia e contornaram tantos obstáculos para conseguir fazer vingar uma ideia aparentemente impossível, que isso faz absolutamente certo. Eu disse isso, mas também é outro lado. Foi exatamente isso que eu disse. Mas há outra coisa, que é, a ideia foi tão boa que toda a gente, é isto, abraçou logo. Também acontece. É magia. É magia. Também acontece. E essa magia não é só ambas as técnica, coisas são tão valorizadas, nós dizemos assim, que bom, as pessoas, eu sinto-me feliz por dar prémios a estas coisas. As pessoas sentem-se então felizes aqueles que de facto ganham prémios relevantes conseguiram produzir magia e conseguiram fazer alguma coisa a mais do que simplesmente serem criativos ou curiosos ou observadores. Há ali uma persistência, um desejo, uma vontade. É vontade de quê? É uma vontade que começa interiormente, é daquela dizer assim, eu quero fazer, eu sei que consigo, eu quero fazer, e depois tens que mobilizar ou toda a gente, ou então ter uma coisa tão genial e extraordinária que as pessoas se entreguem e se rendam imediatamente à coisa. E ambos os desafios são muito interessantes. Deixa-me só dizer para completar que os prémios de publicidade são tão umbilicais que nos grandes prémios só é júri quem já ganhou. É um pouco como a Academia dos Oscars, não sei se vocês sabem, mas quem vota nos Oscars são pessoas que já foram pelo menos nomeados para o Oscar. Os membros da Academia, há membros da Academia disseram isto, os membros da Academia ou já ganharam ou foram nomeados. Não é membro da Academia uma pessoa que começou na profissão hoje ou que está há 20 anos e não ganhou nada. Isso é porque estão mais capazes de reconhecer, certo, de validar, de validar e protegem mais. Assim, eu já ganhei um ouro em Cannes, eu sei o que custa, isto aqui não é para qualquer um. Eu vou dar valor ao meu próprio prémio. Não vou querer dar ao desbarato para valorizar o meu próprio que eu já ganhei. Então, isto tem defeitos também, isto não é só uma virtude, tem defeito de ser muito umbilical e que às vezes as outras pessoas do mercado dizem assim, ok, esta ideia é muito bonita, os criativos deram prémios, mas isto é uma piração, quer dizer, isto aqui, o consumidor olhou para isto e não ligou nada. Mas, de facto, os prémios de publicidade servem como os desfiles de alta costura. É para ver uma tendência, para ver a criatividade na sua excelência. E depois é tudo adaptado ao pronto a vestir, não é? Daquelas tendências. E nós temos de ter essa distanciação, dizer assim, ali coisas que de facto, assim, o que é que a dona de casa percebeu daquilo? Se calhar pouco, e nós temos de ter a distância, assim, isto foi premiado, merece ser premiado, e o que retiramos daqui é que para o nosso trabalho do dia-a-dia fica aqui uma intenção, fica aqui uma coisa, não é? E quais são as grandes tendências destes momentos que estamos a viver com a pandemia? O que é que tu sentes que neste momento... Há uma coisa muito forte que é aquilo, nós usamos muitos termos em inglês, que é o meaningful. Portanto, as campanhas que têm um significado, têm um propósito, exatamente, essa é a palavra. Então, campanhas com propósito. As marcas que não fazem apenas o talk, mas fazem the walk, não é? Que dizem coisas interessantes que contribuem para a sociedade, contribuem para a boa vida dos cidadãos e dos consumidores, seja porque lhes ensinam alguma coisa, seja porque ajudam a alguma coisa, seja porque os entretêm, simplesmente, mas pronto, é um serviço que estão a prestar às pessoas e também à comunidade, como um propósito, não é? A campanha de excelência dos últimos 30 anos disto é a campanha da Dove, do Real Beauty, não é? Que valoriza a beleza natural e contradiz aquela percepção
que as mulheres têm de si próprias, de não serem o modelo de beleza, etc. E, portanto, isto é um propósito muito profundo e muito veio, de interessante. alguma maneira, mudar um paradigma. Certamente. Então, isso é o que é valorizado hoje, quer dizer assim, não é apenas vender, não é apenas entregar uma mensagem comercial, mas é assim, com que propósito é que nós estamos a fazer isto? Então, essa é a grande tendência. E qual é o propósito do Jorge Teixeira neste mundo? Qual é o teu propósito, Jorge? Eu quero ajudar e prefiro ajudar nas coisas boas. Eu quero ajudar os meus clientes, quero ajudar as minhas marcas a subsistirem, a crescerem, a tornarem-se mais relevantes, a tornarem-se com algum propósito, portanto quero ajudá-las nisso. Mas isso não são coisas que eu escolho, são coisas que me aparecem na minha agência, na minha atividade. Mas eu sinto-me bem ainda assim em fazer crescer, porque é um tecido empresarial português, porque é no nosso país, porque todos precisamos comunicar mais, melhor, etc. E, portanto, acho que isso há uma coisa boa. E há outro propósito que eu acho que funciona bem com isso, que é o já preparar uma nova geração, ou várias gerações, na verdade. Eu já estou na segunda e na terceira, já tenho filhos e netos, não é? E a preparar os meus filhos e os meus netos. Os meus filhos já não precisam muito, os meus filhos profissionais já são diretores criativos também, já tenho vários assim, que treinei desde bebê. Eu estou a treinar esses bebés e essas pessoas também para serem melhores e para também abraçarem esta coisa de trabalharem para eles próprios, para as suas marcas, mas também para a comunidade, não é? Nós temos o bom criativo, acho eu, tem esta... como é que é dizer, um mau sentimento de que, vender sabão em pó é mesmo uma coisa que eu quero fazer, é isto, estou mesmo a fazer a coisa certa. E então nós temos que fazer isso assim. Primeiro é o nunca dizer mentiras. Portanto, nós entregamos uma verdade parcial, porque é a marca X que me está a pagar, nós não vamos dizer são todos iguais. A nossa verdade é parcial, mas tem que ser verdade. Eu não posso dizer uma coisa que não seja verdade. Isso aí contradiz muito o nosso papel. O nosso papel é dizer a melhor verdade. O consumidor hoje também é muito mais exigente. Muito mais exigente. Então, mas se nós temos uma verdade, pode haver 3 coisas também de verdade que não são muito boas para dizer. E nós? Mas esta verdade que é boa, portanto, por isso é que é parcial. Portanto, uma coisa é dizer a verdade. E outra coisa é procurar com o nosso talento e a nossa exposição às mídias. Nós temos acesso a pessoas que filmam, pessoas que fazem música, pessoas que atuam, a locutores com boa voz, etc. É que de vez em quando fazer alguma campanha pro bono, fazer alguma campanha que sirva de facto à comunidade e que contribua de facto, ok, são os nossos talentos todos que usamos no dia a dia para trabalhar marcas, mas que usamos desta vez para a comunidade, para alguma coisa de beneficência, para fazer melhor. Acho que isso está muito interiorizado nos criativos de hoje. E há alguma qualidade que tu sintas que te defina assim fortemente? Eu sou uma pessoa de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de pessoas, gosto de observar, gosto de ouvir, gosto de respeitar as pessoas, sou muito altruísta, no sentido que quando há uma discussão de ideias, se a melhor ideia vem da pessoa mais júnior ou se a melhor ideia vem do senhor Securitas que está na porta da agência, é a melhor ideia, bora lá fazer esta. E, portanto, acho que sou muito altruísta nisso e de valorizar as coisas por mérito e por aquilo que as pessoas são. Boa. Top. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Sempre às ordens. Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na Nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.